Chega junto que eu vou lançar a braba, a verdade sobre Oscar no Flamengo em 2024. Crise no Ninho do Urubu, elenco se reúne a portas fechadas, sem Sampaoli e sem dirigentes. Arrascaeta está fora da final da Copa do Brasil diante do São Paulo. E rival tira onda com vexame rubro-negro em Cariacica pelo Brasileirão. Te prepara, hein? A partir de agora, ó, é tudo nosso. Já chega largando o like, compartilha o vídeo com a galera e vamos lá com a informação. Assista o vídeo até o final. E tem gente que parece que adquire, né, as características da sua torcida. Tem jogador que passa a fazer o que o seu torcedor faz. É o caso do Fernando Marçal, o lateral esquerdo do Botafogo, que perdeu para o Flamengo em casa, dentro do tapetinho, pela 22ª rodada do Brasileirão, e veio tirar onda. Ele publicou logo depois daquele vexame do Flamengo, a humilhação na derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense no estádio Kleber Andrade em Cariacica, pela 23ª rodada da competição nacional, com a seguinte legenda: sem a ajuda do homem de amarelo, eles não conseguem, em referência à equipe rubro-negra. Primeiramente, eu quero fazer a seguinte pergunta: quem é? Quem é Marçal? Ganhou o quê? Jogou aonde? Né? Antes de aparecer no Botafogo, nunca nem vi. Né? Quer tirar essa onda com o Flamengo? Engraçado que ele não tirou essa onda depois que saiu de campo, né? Lá no estádio Newton Santos, depois que o Mengão passou o carro neles. Né? Ainda reclamou da comemoração do Bruno Henrique, que comemorou com chororô, aquele golaço que ele marcou, que decretou a derrota da equipe alvinegra, a primeira derrota do Botafogo, jogando em casa. Né? Se eu fosse ele, né, deixava esse costume do torcedor do Botafogo, né, de gostar mais, de torcer mais pela derrota do Flamengo, pela vitória do seu time, se preocupar mais com o que está acontecendo lá em General Severiano, hein? Porque, olha, já tomou 2 sacoladas seguidas, né? Uma na Sul-Americana e outra no Brasileirão. Se perder para o Atlético Mineiro, o caldo vai engrossar lá, hein? Negócio de técnico que pediu demissão, né? Depois de briga com o jogador no vestiário. Né? Se eu fosse ele, parava de me preocupar com o Flamengo. Hein? Né? Vexame maior do que o Flamengo lá em Cariacica é o Botafogo, que chegou a fazer 15 pontos de diferença para o segundo colocado, perder esse título. Né? Tem que avisar os caras. O Botafogo tomou uma condição invejável no Campeonato Brasileiro, mas que não garantiram nada ainda, não conquistaram nada. Né? Matematicamente o Botafogo ainda não é campeão. Então, Marçal, abre o teu olho, hein, padre? É, filho. Quem ri por último, ri melhor, hein? E você? O que achou dessa palhaçada do Marçal? Deixe agora o seu comentário. E o Flamengo, que tem aí uma péssima notícia, né, com relação ao Arrascaeta. Nem ele, nem o Luiz Araújo foram a campo até agora, né? Foram a campo, mas não para treinar com os demais jogadores, né? Não participaram da atividade. A atividade que eles fizeram no campo, no Ninho do Urubu, foi de transição com a fisioterapia. O Arrascaeta até mais adiantado que o Luiz Araújo. Mas ambos não fizeram uma atividade sequer com o restante do grupo ao longo de toda essa semana. Né? Lembrando que o Flamengo jogou nesse meio de semana contra... Jogou não, né? Foi lá, né? Cariacica, mas não entrou em campo. Mas a verdade é que, se amanhã eles não treinarem, estarão fora. Eu, particularmente, acho muito difícil. Ficar uma semana inteira sem treinar. Por maior que seja a importância do Arrascaeta, a gente sabe que o Arrascaeta é importante para o Flamengo, ele com uma perna só tem que ir para campo, mas o problema é que são 2 jogos, né? Não adianta, por exemplo, ele jogar no Maracanã e depois ficar fora no Morumbi. Então, existe toda uma preocupação da diretoria do Flamengo, da comissão técnica e principalmente do departamento médico de entregar o Arrascaeta com as mínimas condições de poder atuar. Né? Essa é a grande preocupação. A gente sabe que o Arrascaeta é fundamental, a gente sabe que ele não vem jogando bem pelo Flamengo. Aliás, o Flamengo, como um todo, não vem jogando bem, mas é melhor o Arrascaeta sem estar jogando bem do que não ter o Arrascaeta, né? Conforme a gente viu nas partidas em que a gente não contou com o uruguaio. Mas a situação realmente é essa, né? Eu acredito que ele não vai para o jogo, porque mesmo que ele, por uma situação milagrosa, muita gente lembrou, mas o Pulgar também teve uma lesão no bíceps femoral, no aquecimento ainda, na partida contra o Atlético Paranaense, segundo jogo das quartas de final
da Copa do Brasil, e diante do Grêmio, na semifinal, ele que havia ficado fora durante todo aquele período, ele treinou no dia, né, na véspera do jogo, viajou para Porto Alegre, enfrentou o Grêmio, inclusive jogou bem, e o Flamengo venceu por 2-0 no dia 26 de julho, né? Mas é uma outra situação, é um outro jogador, o Arrascaeta é um atleta que depende fundamentalmente da sua condição física e clínica para poder apresentar o seu futebol. Particularmente, eu acho que tá fora, né? Não enfrenta o São Paulo nesse domingo. Lembrando que o Luiz Araújo a mesma coisa. O Alan, o Vene Casagrande trouxe informações, inclusive atualizando a situação do atleta. A sua lesão, inclusive, é grave e ele vai precisar pelo menos de 2 meses para retornar. Ou seja, não está fora só da final da Copa do Brasil. Inclusive já tinha trazido essa informação, que ele estava fora, inclusive do jogo de volta com o São Paulo, mas existe inclusive a possibilidade dele não voltar mais nem na temporada, de só voltar a jogar no ano que vem, hein? Flamengo que pagou 43 milhões ao Atlético Mineiro pela sua liberação e, lamentavelmente, lógico, isso não é culpa do jogador, né? E nem do Flamengo, isso é uma fatalidade que aconteceu uma lesão, mas ele já não vinha jogando bem, e aí com 17 minutos em campo no segundo tempo, né, aquele jogo foi tão horrível, né, nessa quarta-feira, que nada deu certo mesmo, né? O Gabigol expulso, o cara vai se machuca, praticamente fora da temporada. A gente deseja aí um pronto restabelecimento para o Alan, né, que ele consiga se recuperar, que retorne, pelo menos ainda nessa temporada. Lembrando que o Felipe Luiz é outro que, né, por conta de lesão, não viajou para o Espírito Santo, e também é um atleta que preocupa, ainda não voltou a treinar e pode, inclusive, também ficar fora do jogo de domingo. Menos mal que Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Atlético Paranaense, volta normalmente, não tem nenhum problema. A exemplo também do Bruno Henrique, ambos serão titulares nesse compromisso. O Gabigol, mesmo tendo sido expulso, fica à disposição, porque são 2 competições diferentes, Brasileirão e Copa do Brasil, então não tem problema nenhum, né? Se for caso da decisão do Sampaoli, ele joga, ou então fica no banco de reservas. Aliás, sobre o distanciamento, a crise continua no Ninho do Urubu, faltando menos de 48 horas para a bola rolar, hein? No Maracanã. Trazer aqui as informações para vocês, isso que é importante, você acompanhar o vídeo até o final sem pular uma etapa sequer, né? Mas a situação é a seguinte: hoje, pela manhã, a informação foi trazida em primeira mão pelo portal Coluna do Fla. Os jogadores fizeram uma reunião antes do treinamento a portas fechadas, sem a presença do Sampaoli, nem de sua equipe técnica e nem dos dirigentes. Braz e Spindel não fizeram parte dessa reunião dos atletas. Nem mesmo o Landim, que madrugou no Ninho do Urubu, depois de levar uma sacolada na reunião do Conselho Deliberativo, na noite de ontem, na sede da Gávea, na Avenida Borges de Medeiros, né? Ontem ele madrugou, 7 da manhã ele já estava no Ninho do Urubu. E aí ele tomou um café da manhã com o Sampaoli, né? Não se sabe o teor dessa conversa, né? O Landim que procura manifestar publicamente, inclusive, né, interna e externamente, o seu apoio ao treinador que vive aí uma pressão gigantesca interna e externa pela sua saída. Ninguém, à exceção do Landim, ninguém quer a continuidade do Sampaoli, apesar do discurso do Gabigol, que veio na coletiva de imprensa após a derrota vexatória para o Atlético Paranaense e tal, dizer que o Sampaoli tem a cara do Flamengo. A verdade é que nem o Gabigol acredita naquilo que ele falou. Essa é a verdade. Vamos falar aqui a verdade, né? Que o Gabigol veio com toda a pompa dizer que a gente não sabe o que acontece, né? Ele é que pensa que a gente não sabe. Porque a imprensa realmente não acompanha os treinos. Eu sou da época que treino fechado era exceção. A gente acompanhava todos os treinos. Hoje, infelizmente, isso não acontece. Mas o que acontece lá dentro chega pra gente. Pode ter certeza disso, né? E ele sabe disso, né? A discussão dele com o Marcos Braz não tinha imprensa no vestiário do Maracanã. Mas chegou. A situação do Pedro, a porrada que ele tomou na cara, não tinha imprensa no vestiário do Flamengo, na Arena Independência. Mas chegou para a imprensa, né? E o porradeiro que estancou entre o Varela e também o Gerson também chegou. Foi lá dentro do Ninho do Urubu. Não tinha imprensa. E vazou. E o próprio Flamengo confirmou. Então não adianta esse discursinho de que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, que isso não pega, né? E aí os jogadores se reuniram, inclusive sem a presença
da comissão técnica e sem a presença dos dirigentes do Flamengo. Se reuniram entre si, né? A princípio, pelas informações que eu pude obter, né? Que daqui a pouco o Gabigol vai aparecer e dizer que também não é verdade, que é tudo mentira. Mas que houve a lavagem de roupa suja e que os jogadores procuraram, né, mexer com os brios uns dos outros, né, e tentar deixar tudo que está acontecendo, né, toda essa crise, né, toda essa insatisfação, todos esses problemas de relacionamento, de jogadores com comissão técnica, de jogadores entre si, deixar tudo isso para trás, para focar exclusivamente na final da Copa do Brasil. Uma espécie de pacto que os jogadores fizeram. Olha, a parada é a seguinte, vamos resolver entre a gente. E a verdade é essa. Quando esses caras querem jogar, eles jogam. A verdade é essa. Quando eles botam na cabeça que eles têm que entrar em campo e jogar, porque o time do Flamengo é bem superior. Se a gente botar na ponta do lápis, jogador por jogador, o elenco do Flamengo é superior a qualquer outro da América do Sul. O problema é que há muito tempo esses caras não estão jogando, né? Esse que é o grande problema. O Centro de Estudos Internacional do Futebol, né, trouxe até informação que o elenco do Flamengo tem entre os 50 mais caros do planeta. O Flamengo, por exemplo, em termos de investimento, estaria entre os 18 clubes, né, seria o 18º maior clube da Premier League, seria o 9º da Itália, o 6º, né, o 5º, se eu não me engano, da Espanha, o 6º da Alemanha, o 6º da França, né? Falta os caras jogarem bola, né? Tá faltando isso. Mas quero saber a sua opinião. Para você, qual é o recado dessa reunião a portas fechadas de jogadores que aconteceu no Ninho do Urubu? Deixe abaixo o seu comentário. E agora, para repercutir a informação que surgiu na imprensa gaúcha, a Revista Colorada trouxe a informação no início da semana de que o Internacional estaria monitorando a situação do meio-atacante Oscar, jogador que foi revelado no São Paulo, mas que se notabilizou com a camisa colorada. E de lá foi para o Chelsea da Inglaterra, chegando inclusive à seleção brasileira e disputando Copa do Mundo. Para quem não lembra, Oscar, no 7-1, esse 1 foi dele na semifinal com a seleção alemã, que terminou com o título da Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas o Internacional chegou a fazer uma consulta ao staff do atleta, lembrando que ele é representado pelo escritório do italiano Giuliano Bertolucci, para saber a possibilidade de sua contratação, porque ele tem pouco mais de um ano de contrato. Seu vínculo com o Shanghai Port vai até dezembro de 2024. E os chineses não vão renovar, até porque ele recebe algo em torno de 9 milhões por mês no Xangai, né? E o futebol chinês já passou desse período de oferecer salários exorbitantes aos atletas. Então a tendência é de que ele retorne ao Brasil. No entanto, a informação é de que ele já estaria adiantado para jogar pelo Flamengo no ano que vem. O Flamengo que formalizaria uma proposta ao Xangai para sua liberação de imediato, e o Xangai deve ceder. Primeiro, para dar um desafogo na sua folha salarial. Afinal de contas, Oscar recebe o maior salário do futebol francês. E segundo, porque é a última janela, antes da possibilidade de perder o jogador de graça. Porque a partir de 1º de julho de 2024, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe, sem que o Xangai tenha que ser compensado com qualquer quantia, com qualquer valor, pela sua liberação. Então, a tendência é de que haja negócio. No entanto, pelas pessoas ligadas ao departamento de futebol que eu consultei, né, não houve ainda proposta. O Flamengo não formalizou uma proposta. O Flamengo chegou a fazer uma proposta lá atrás, no ano passado, pelo Oscar, proposta rejeitada pelo Xangai, né? Mas que o Flamengo mantém conversas com o jogador, inclusive até através do Giuliano Bertolucci, que tem uma linha de contato permanente com a cúpula do departamento de futebol rubro-negro, né? E que não está descartada a possibilidade, o Flamengo encontrando essa brecha, né? Recebendo, vamos dizer assim, algo positivo do outro lado, de sim aí autorizar o próprio Bertolucci para tentar intermediar uma liberação por parte do Xangai para ter o Oscar, de 31 anos, a partir do ano que vem. Além do Internacional, o São Paulo também quer a contratação do jogador. Vale lembrar que lá atrás o Flamengo já teria chegado a um acordo com o atleta em termos de salário
ele que receberia algo em torno de R$1.400.000 por mês, o que o tornaria aí o segundo maior salário do Flamengo, caso realmente fosse contratado, abaixo apenas de Gabigol e também de Davi Luiz, e até mesmo um período de contrato, ele que assinaria por 3 temporadas, e ainda luvas que seriam pagas no ato da assinatura do contrato e bonificações por metas de desempenho desportivo, coletivo e individual do atleta. E que esses valores ainda estariam de acordo. Ainda haveria, vamos dizer assim, um acordo tácito entre o Flamengo e o Juliano Bertolucci nesse sentido. Ou seja, o Oscar, basta ele querer jogar no Flamengo e o Xangai liberar que o Flamengo aceita, né, os termos. Né? Basta saber quanto os chineses exigiriam para a sua liberação de imediato. E você, gostaria do Oscar no ano que vem no Flamengo? No meu entendimento, alguém tem que ser contratado para dividir a responsabilidade com o Arrascaeta. Imagina, hoje, não tem o Arrascaeta não vai disputar com mas tem o Oscar. Pô, já estava tranquilo, entendeu? Sem detrimento ao Arrascaeta, pelo amor de Deus. Mas que pelo menos teria um outro jogador de talento, de futebol, de renome, para jogar no lugar dele. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser saber mais sobre o canal ou propor parcerias, mande um zap para o número que está aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a galera, mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que apareceram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões, este é o Mengão!